Gente, hoje eu trouxe vocês aqui na rua que eu morava quando eu era criança, porque a gente vai falar sobre relacionamentos disfuncionais e as consequências que isso traz na nossa vida, como, por exemplo, uma coisa que a gente já conhece bem, chamada burnout. Então, gente, essa vilinha que tem entre as casas era como se fosse minha ruazinha particular, porque pouquíssima gente passava por aqui, né? E então eu era como se fosse um espaço, sabe? Acho que para a geração do Harry Potter era aquela parte, aquela plataforma mágica. Olha, agora tem uma casa no lugar da minha que tem até piscina, tô achando chiquérrimo. Esse aqui basicamente é o lugar que eu mais gosto da cidade inteira. Eu tenho a minha referência de infância, de uma infância absolutamente perfeita, com uma família muito estruturada, com privilégios e tal. Fui muito amada. Por isso, quando eu me deparei na terapia com a possibilidade, ainda que naquela época era uma possibilidade de eu ter tido uma infância disfuncional, uma adolescência disfuncional, eu resisti muito a essa ideia. Eu não queria aceitar, porque justamente a referência da minha infância é tão boa, tão perfeita, que eu hoje moro num lugar perto daqui de onde eu morava, justamente porque os sentimentos que eu tenho quando eu tô aqui e aqui por perto, né, das lembranças, são os melhores possíveis. A minha infância, gente, foi marcada por excesso de amor, excesso de proteção. E muitas vezes, quando eu cito a minha criação como sendo disfuncional, muitas pessoas falam assim: nossa, Roberta, você está reclamando de excesso de amor? Não é isso, gente. Eu reconheço o privilégio de eu ter crescido justamente com muita proteção, com muito amor, com muita dedicação, com muito compromisso dos meus pais, que dedicaram a vida deles a fazer a minha vida ter estrutura e ser equilibrada e feliz. A questão é, imagina quando a gente é criança e tudo que tem para comer na nossa casa é batata frita e sorvete. Os nossos amiguinhos vão na nossa rua e falam assim: gente, mas você é muito feliz, eu queria ter seus pais, porque na minha casa tem rúcula, tenho que comer fígado, né? Tem que comer verdura, e aqui é batata frita e sorvete todos os dias. E aí você cresce, e quando você tá adulto, você começa a perceber que você tá com alguns problemas de saúde, e aí você vai ao médico, e ele fala: cara, você precisa comer uma outra coisa, porque batata frita e sorvete tá te deixando doente. E aí você fala: não, imagina, isso é um privilégio. Como eu posso reclamar de uma coisa que todo mundo gostaria de estar no meu lugar? Eu não posso reclamar. Os meus pais fizeram o que eu mais queria, que era comer batata frita e sorvete todos os dias. Eu não posso reclamar disso. Mas você pode reclamar, porque isso está te matando, porque isso está te fazendo mal. E a gente muitas vezes reluta, resiste em admitir que alguma coisa nos fez mal, que alguma coisa nos fez desacreditar da nossa capacidade, da nossa força, da nossa potência, que alguma coisa fez a gente não ter autonomia, que alguma coisa fez a gente acreditar que não ter autonomia estava tudo bem. Porque comparando com quem não teve nada, com quem teve uma infância disfuncional óbvia, né? Como a gente está acostumado, com agressões, com violências, com negligências, com abusos, a gente se sente privilegiado. E aí nos parece ser ingratos considerar que aquilo pode ter nos feito mal de alguma forma. Então eu me sentia extremamente ingrata de só aceitar que a forma como eu fui criada, com excesso de amor e superproteção, fez com que eu acreditasse que eu não era boa o suficiente, que eu não era capaz, que eu não tinha potência diante da vida, que estava tudo bem as pessoas me deixarem sem autonomia,
que estava tudo bem eu não impor os meus limites e as pessoas abusarem disso e me fazerem mal. Quantas pessoas a gente não vê falando, o emprego que eu tô tá me matando, eu não tô aguentando, mas eu preciso aguentar. Tem tanta gente sem emprego, tanta gente que daria tudo para estar no meu lugar. Como é que eu posso sair daqui? E a história da batata frita e do sorvete, não posso reclamar. Muita gente queria estar no meu lugar, queria ter emprego, e eu tenho emprego, não posso sair daqui. Você pode reclamar, isso está te matando. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo esse lugar aqui? Vou virar a câmera. Gente, isso daqui é tipo um barrancão que tem aqui numa calçada. E daqui a gente vê muitas ruas embaixo. Só que quando eu era pequena, em 1812, não tinha todas essas árvores aqui. Era uma vista bem limpa, sabe? E aí eu vinha... Ó, a minha rua é aquela onde os carros estão passando agora. Eu vinha andando pra cá, passava nessa rua onde estão saindo os carros da autoescola, de bicicleta, parava aqui na guia e ficava olhando a cidade, brincando que eu era uma das panteras e eu tava vigiando, ou descobrindo, ou resolvendo algum mistério. Gente, esse barrancão aqui é dos lugares que moram no meu coração. E aí a questão é o seguinte: nós morávamos aqui nessa rua, eu, meu pai e minha mãe, desde que eu nasci. Na verdade, eles se casaram, construíram essa casa, né? Vieram morar aqui, daí eu nasci. E quando meu pai morreu, eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos e meio quando meu pai morreu. Foi meio repentino, ele teve um câncer de cérebro. Aos 38 anos, em menos de 6 meses, ele estava morto. Minha mãe sofreu com esse baque de uma maneira que eu acho que eu nem sei imaginar. E nós mudamos daqui, fomos morar na Vila Olímpia. Aqui é Jardim da Glória, perto da Vila Mariana. Nós fomos morar na Vila Olímpia, onde minha tia morava, para minha mãe ter alguém perto, né? Apesar de que aqui o meu avô morava do nosso lado, mas eu acho que a relação dos dois não era... talvez não fosse fazer bem, ou talvez ele estivesse oprimindo um pouco, querendo cuidar da minha mãe. Minha mãe, pela infância disfuncional dela, tem uma necessidade de ser hiper independente. Então eu acho que teve um problema aí entre eles. Nós fomos morar perto da minha tia lá na Vila Olímpia. E aí, a partir do momento que meu pai morre... vamos por aqui que a gente desce aquela vilinha lá do lado de onde era a minha casa. A partir do momento que meu pai morre, começa uma nova fase da minha vida, que foi terrível. Não pela minha mãe, que minha mãe continuou fazendo absolutamente tudo o que ela podia por mim. Mas o nível de ansiedade dela cresceu demais. Ela começou a ficar com muito medo de morrer também e não ter o que fazer comigo, porque minha família não é exatamente equilibrada. E aí ela começou um projeto Roberta Independente. Então eu fui sempre incentivada a focar só na escola, só no trabalho, só em ganhar dinheiro, para que eu nunca dependesse de ninguém além dela. E hoje eu entendo a intenção dela, que era a melhor possível, que era fazer com que eu funcionasse sozinha, para não depender de ninguém. A questão era, a que preço? O preço de eu me tornar uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e independente financeiramente custou minha saúde mental. Eu passei a acreditar que eu era incapaz de fazer alguma coisa sem ela. Eu passei a acreditar que a minha vida pessoal não tinha importância se eu estivesse bem no trabalho. Eu passei a negligenciar tudo que não era trabalho, porque eu não sabia lidar com coisas que não eram intelectuais, que não eram desempenho intelectuais. E a preocupação da minha mãe era tão extrema, ela era tão controladora, tão opressivamente ansiosa e controladora,
que eu realmente comecei a achar que não ter autonomia sobre as minhas escolhas era normal. E com isso, eu cresci sem saber quem eu era, dependente da opinião dos outros, preocupadíssima, desesperadamente preocupada com o julgamento dos outros. E isso fez com que eu entrasse em outros relacionamentos abusivos. Os trabalhos que eu tive, os chefes que eu tive, muitos dos amigos que eu tive e os relacionamentos amorosos e sexuais que eu tive. Tudo isso foi se desdobrando a partir dessa autoimagem minha completamente distorcida. Tô na ruazinha que era do lado da minha casa de novo. E eu acho que a minha percepção sempre foi de que esse período depois da morte do meu pai, que é a minha adolescência, foi horrível. Mas eu nunca tive, até uns 2 anos atrás, a percepção de que a minha infância também foi disfuncional. Porque é nela que a gente cria a nossa autoimagem. Foi porque minha infância foi disfuncional que eu criei uma imagem de que eu sou incapaz, de que eu não sei fazer as coisas sozinha, etc, etc. E fiquei com essa imagem nostálgica, essa lembrança nostálgica da minha infância. E quando eu resolvi me mudar de onde eu morava para morar onde eu moro, para vir para onde eu moro hoje, pesou muito essa lembrança. Eu moro a 5 minutos de onde eu morei quando eu era criança. Eu moro a 5 minutos desse lugar onde eu tô agora. O cemitério onde meu pai está enterrado eu vejo da janela. A igreja que a gente passou para vir da minha casa até aqui, eu vejo da minha janela. E quando eu me dei conta do que aconteceu, dos reflexos, investigando, né, as causas de por que eu burnoutei, tentando entender tudo isso e tal, é claro que eu tive uma decepção, que eu tive raiva. Mas, ao longo do processo da terapia, eu fui percebendo o porquê da minha mãe ter feito isso e percebi que foi com a melhor das boas intenções. Que ela fez absolutamente tudo o que ela podia, do jeito que ela podia. Porque ela teve uma infância que, na minha opinião, chegou a ser cruel, de tão tóxica. Então, primeiro, eu precisei valorizar o fato da minha mãe, que podia ter sido uma mãe carrasca como foi o pai dela, ter ido para o lado do extremo oposto, do excesso de amor, da superproteção. Uma mulher que dedicou a vida dela a fazer da minha vida a melhor coisa que poderia acontecer, o melhor que eu poderia ter, o melhor que eu poderia me construir. E aí a raiva foi embora aquele sentimento de ser ingrata, de me sentir culpada porque estava sentindo essas coisas e tal. E eu ressignifiquei isso, entendendo que foi um privilégio, né? Eu poder ter tido uma infância dessa, que até hoje eu lembro com muito carinho. Pais que fizeram tudo por mim, um monte de privilégios. E uma mãe que até hoje é a pessoa com quem eu mais posso contar. Foi a única pessoa num determinado momento que, quando eu estava no auge do colapso de burnout, acreditava em mim, quando todo mundo duvidava do que eu estava falando. E aí, gente, a minha conexão com a minha mãe hoje, depois de passar por tudo isso, na verdade nunca foi tão forte. E o fato de eu ter me mudado, porque eu morava no prédio dela e mudei para onde eu moro aqui pertinho, foi fundamental, porque daí ela não conseguia mais exercer o controle e eu consegui, assim, sair debaixo dessa opressão do microgerenciamento dela, do extremo controle, sabe? E assim eu consegui me desinfantilizar e impor o meu limite. E hoje a gente vive em harmonia, ela respeita meu limite. Eu ressignifiquei tudo. Na verdade, eu acho que a minha relação com a minha mãe nunca foi tão boa quanto é hoje. Viva a terapia! Bom, só que por conta dessas lembranças todas que eu tenho com tanto amor da minha vida,
eu me apeguei a morar nesse apartamento aqui. Eu vou mostrar quanto perto eu tô de tudo isso que eu mostrei da minha infância. Ó, da minha janela eu vejo essa torre da igreja. Essa igreja aqui era a referência que a gente dava para as pessoas quando iam em casa. Quando chegar na igreja, passa não sei o que lá e vira à direita. E aqui, aqui é o cemitério, aonde meu pai está enterrado. Ou o muro que eu passo ali a pé. Todo dia eu passo aqui do outro lado do cemitério. E todo dia eu ando até o Parque da Aclimação, que é um lugar que eu frequentava quando eu era pequena, quando eu era criança, porque justamente a gente morava aqui muito pertinho do parque, né? Então minha mãe me trazia para brincar no parquinho. E eu tenho muita lembrança de quando eu era criança desse parque. Esse teatro aqui, esses sininhos que caem das árvores. O parquinho eu não lembro muito, porque eu era muito pequenininha, mas eu sei que eu vim aqui brincar. Então é um lugar que lembra muito minha infância. Só que morar aqui também virou um relacionamento abusivo. Por quê? Eu comento sempre com os meus amigos, é como se eu tivesse casado com o Rodrigo Hilbert. Só que todos os dias ele me bate. Então, assim, é um apartamento lindo que eu reformei do jeito que eu gosto, com vista, com sol, aqui nessa localização que me faz lembrar tanta coisa boa. Só que o prédio é muito mal administrado. E deixa eu mostrar o que tem aqui no apartamento de ruim. Gente, já tá tudo vazio porque eu vou me mudar, mas olha a infiltração que tem, que vem do telhado. Entra nesse armário. Esse armário nojento, não dá pra ficar 2 meses sem eu tirar tudo que tinha dentro, porque mofa, ficava sapato aqui dentro, mofava tudo. Olha o nojo que tá essa parede por causa dessa infiltração. Olha isso, que nojo. E eles falam que não tem dinheiro pra consertar. E é assim não só no meu apartamento, vai até o 9º andar, ou seja, 3 andares. Olha essa parede aqui, a tinta toda rachada, tudo, olha, nojento, manchado. Por quê? Porque estourou um cano aqui no telhado e inundou a minha casa e a casa da vizinha aqui do lado. Olha isso daqui, aquela mancha escura é água suja. Olha o teto do meu quarto. Parece que alguém vomitou pra cima. E o condomínio disse que não tem como arrumar. Então, olha isso daqui. Olha essa parede nojenta. Olha isso daqui. Isso daqui não é o cano que estourou. Isso daqui é a água da chuva. E eles dizem que não tem dinheiro para consertar. Olha isso daqui. Olha essa nojeira. Olha isso daqui. Olha isso, gente. Não tem dinheiro para consertar. Tem um banheirinho aqui nos fundos, gente, que fede esgoto, aqui e na área de serviço. E o prédio diz que eles não têm dinheiro para resolver nada disso. Ó, aqui na sala também entrou água. Resultado, eu acabei abrindo mão de receber o dinheiro do seguro por esse vazamento. Já minha vizinha aqui do lado optou por processar o condomínio para ver o dinheiro do conserto desse vazamento aqui. Aquelas infiltrações da sala que eles deveriam resolver, ou ali do armário que fica tudo mofado, eles também disseram que não tem dinheiro. A da sala é no prédio todo e essa daqui é aqui do último andar até 3 andares abaixo do meu. Não tem dinheiro, nada é feito, nada é resolvido. E as pessoas moram assim, ó, respirando mofo enquanto dormem. Além disso, eu divido a vaga com outro apartamento, então um tem que manobrar o carro do outro. Eles já fecharam o portão no meu carro, eles já forçaram eu entrar primeiro para o carro deles ficar para fora, ficar para frente, né, ficar fácil de sair. A minha vizinha de baixo é uma paciente psiquiátrica que se recusa a se tratar.
ela incomoda muito o prédio todo e eu e a pessoa que mora embaixo meio que não temos muito o que fazer, além de aturar ela interfonando o dia inteiro. Eu tirei o volume do meu interfone, a portaria fala comigo pelo WhatsApp. Ela toca a campainha, eu tirei a campainha da minha casa. Ela grita na varanda meu nome. Ela mandava mensagens muito agressivas no WhatsApp, inclusive me ameaçando, porque ela se sente ameaçada, ela tem um complexo de perseguição ali. E ninguém faz nada, porque eles falam, não, mas não tem o que a gente possa fazer. É claro que tem o que possa fazer, só que eles não sabem administrar um prédio. Então, basicamente, tudo o que acontece é meio se vira aí, como se não tivesse uma administração. Tudo que é prejudicial, até para a qualidade de vida, como mofo, por exemplo, eles lavam as mãos, não tem o que a gente possa fazer, sabe? É tão mal gerenciado que, por exemplo, na portaria, muitas vezes não tem ninguém. Então, quando eu encomendo alguma coisa, eu mando pro prédio da minha mãe, porque lá tem portaria 24 horas, né? E aqui eu corro o risco, como já aconteceu uma vez, e daí por isso eu fiz esse esquema de mandar para lá, de eu estar atendendo um cliente e toca o interfone, é o entregador lá no térreo, olha, não tem ninguém na portaria. Então, assim, é muito confuso, é muito bagunçado, é muito insalubre, é muito invalidador, é muito desrespeitoso, a administração é parcial, é injusta, entendeu? Então é como se eu tivesse casada com o Rodrigo Hilbert, só que ele me bate todo dia. Porque daí quando alguém falava, por que você não sai daí? Eu falava, mas eu acabei de mudar, mas olha que apartamento lindo. Gente, quando que eu vou achar um apartamento lindo desse? Meu Deus, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Só que daí uma hora, eu precisei entender comigo, vale a pena? Tá valendo a pena? Tá te fazendo bem? E aí eu vi que ele era só lindo. Então, o que eu precisei fazer foi ressignificar esses 2 relacionamentos abusivos da minha vida. Então, consegui ressignificar a morte do meu pai, deixando de focar na falta, né, na saudade, no que isso causou, né, como consequência no comportamento e na dinâmica da família, e substituir isso pelo privilégio, pela gratidão de ter tido uma infância perfeita, de ser filha do meu pai e da minha mãe, né, de todos os benefícios que isso implica, emocional e materialmente. E a casa, eu precisei entender que esse lugar, essa vizinhança, esse ambiente, essas lembranças fazem parte do meu passado. Eu não preciso esquecer, eu não preciso invalidar, mas eu preciso me desconectar disso. Eu preciso parar de olhar para trás, tentando encontrar tudo que teve de bom no passado e deixar isso nas minhas memórias, mas começar a construir tanto o presente quanto o futuro, usando essa parte boa como base, mas me conectando com quem eu sou hoje, de verdade, adulta, depois do burnout, com tudo isso que eu descobri a meu respeito, né? A gente, quando começa a se conhecer depois de um burnout, com tanto de terapia, com tudo que a gente passa, a gente começa a perder essa parte infantil que a gente tem, que servia para nos proteger, né, de algumas coisas, para esconder algumas dores, alguns medos, para fazer a gente lidar com a vida de uma maneira mais estressante, sem a gente perceber. A gente acha que está sendo mais protegido, que a gente está mais no controle. E aí, na hora que a gente percebe que não é bem assim, a gente precisa se desvincular desse passado que tá meio que protegendo, que tá dando a impressão que a gente pode controlar, para não repetir as coisas ruins que tiveram no passado recente ou longínquo. E eu perdi total a linha do raciocínio, porque tá passando muita gente e eu fiquei prestando atenção no menino. Mas enfim, a gente precisa ressignificar isso e entender quem a gente é, sem essa capa de proteção da infantilização. Porque ser infantil, agir com imaturidade que faz a gente adoecer, que faz a gente estressar tanto, ficar tão ansioso.
Então, a escolha que eu fiz, na verdade, é me desvincular do passado, deixando guardado no meu coração todas as lembranças, todas as coisas boas, todos os ensinamentos, as coisas ruins também, porque tudo faz a gente ser quem a gente é hoje, né? O que a gente passou, seja bom, seja ruim. Mas ressignificar isso, entendendo que essa é a minha essência. Mas quem eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã? Para isso eu preciso me desconectar, parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, né? E o resultado é eu conseguir hoje lidar com a minha infância só na saudade, na nostalgia, e me desconectar dessa casa que fazia eu ter a ilusão de ainda estar no ambiente da minha infância e entender qual é o lugar que faz bem para mim hoje e amanhã. E foi só assim que eu consegui aceitar que eu tinha que mudar desse lugar e arrumar uma casa nova para onde eu vou me mudar em breve. Então, se você teve a pior infância possível ou a melhor infância possível, eu convido você a também ressignificar e entender que o que te construiu não é o que te define. O que você passou, o que você aprendeu, não é o que faz você se manter conectado às dores, aos medos, às sombras, a tudo que te fez sofrer. É preciso ressignificar tudo isso para se libertar, para desconectar, para ser quem você nasceu para ser. Eu sempre falo que a gente entra num burnout quando a gente tenta ser quem a gente não é, quem a gente acha que esperam que a gente seja. E a gente só sai do burnout quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. E a gente nasceu para ser uma pessoa liberta desses medos, dessas sombras, que estiveram ali para a gente aprender alguma coisa, para a gente crescer, para a gente, enfim, se formar de alguma maneira, mas não para definir a gente até o fim, tentando se proteger das dores, das sombras, dos medos. É um convite que eu espero que você aceite. Tenho falado muito de relacionamentos disfuncionais nas últimas semanas, porque obviamente esse é o assunto que tá pegando nas minhas duas terapias, né? Eu faço terapia tradicional com um psicólogo e também faço terapia EFT. Eu vou deixar aqui 2 vídeos que tem a ver com o que eu tô falando, mas que são mais aprofundados. O vídeo que saiu aqui semana passada, caso você não tenha visto, e uma aula que eu fiz falando, deixa eu encostar o carro, falando sobre por que da gente não sair dos empregos tóxicos, né? Porque o fato da gente não conseguir sair dos empregos tóxicos, da gente entender que não tem saída e que a gente precisa aguentar firme lá, tem absolutamente tudo a ver com isso que eu tava falando hoje, sobre relacionamentos disfuncionais. E nessa aula eu falo sobre 3 ambientes, 3 cenários de infância que são relacionamentos disfuncionais, mas a gente só reconhece um. A gente só reconhece aquele que é abertamente negligente, abusivo, agressivo, violento, né? E tem outros 2 que eu acho que são importantes, que contemplam a maioria de nós, talvez, não sei. Acho que um deles contempla a maioria e o outro não. Mas que a gente precisa ficar atento para a gente conseguir entender o porquê da gente se manter, da gente entrar e se manter nesses ambientes abusivos, nesses ambientes hostis, que nos sobrecarregam e que fazem a gente, com essa soma, né? O ambiente hostil, a sobrecarga e a nossa resistência em acreditar que podemos sair, que nos burnoutam. A gente precisa entender de onde vem esse burnout. E eu espero que esse vlog tenha te ajudado a entender.